Eu quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à casa do Pai. Para uma vez mais celebrarmos a Ele. Celebrarmos o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero também deixar esta saudação, bem-vindos dos nossos queridos que nos visitam uma vez mais, fazem parte da casa do Senhor também os Moris, são nossos irmãos na fé, nossos cooperadores na obra e, portanto, esta saudação de bem-vindos é sempre aquela gratidão pela vossa cooperação e a vossa presença. O pastor Licínio, a Isabel e o André. Que pela graça do Senhor cá estão, porque os percalços às vezes acontecem, ou por vezes acontecem, mas pela graça do Senhor nós temos essa promessa. O Senhor nos livra e nos capacita e nos dá sempre este privilégio de podermos assim celebrar livremente ao Senhor. Com este propósito, diz assim Pedro na sua primeira carta, diz assim a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 7 até ao 11, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que esta palavra, este trecho da palavra de Deus, que é daqueles textos na Bíblia que dispensa qualquer tipo de comentário. Fala por si, literalmente. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Meus queridos e amados, creio que todos temos a consciência que a vinda do Senhor está muito próxima. Vamos praticar a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti uma vez mais, Senhor, para Te honrar, Senhor, para Te glorificar. Sabemos e reconhecemos, Senhor, que só Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o eterno Deus. És o Criador de todas as coisas. És o Deus que há 2000 anos enviou Jesus como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E por causa desse sacrifício de Jesus lá na cruz, hoje estamos aqui diante de Ti, Senhor, para também dar-te a nossa gratidão. E é por isso que Te queremos dar honra, glória e poder. Paizinho, aqueles que separaste esta manhã, Senhor, para ministrar a Tua palavra e o louvor, cobre-os com o Teu sangue. Abraça-os, unge-os e usa-os segundo a Tua soberana vontade. Eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Então o louvor hoje está com a responsabilidade do diácono da igreja, o nosso querido irmão Emanuel. Paz e graça, irmãos. Recomposto o salão, porque estava um bocado vazio quando aqui cheguei. Graças a Deus. Alguém disse será que a hora mudou? Temos que ser mais despedidos quando viemos à casa do Senhor, meus irmãos. Quando vamos a um doutor ou quando vamos a um sítio, é para estar lá às 10, nós às 9 horas estamos já a chegar lá. E quando viemos à casa do Senhor também não é vir na hora. Façam um favor, levantar-se 5 minutinhos mais cedo,
e venham 5 minutinhos mais cedo para a casa do Senhor. Porque um dia as portas estarão fechadas. E se nós chegarmos atrasados, não entramos. Abri a minha Bíblia agora, Lucas 13. Não é o que eu tenho preparado, mas o Senhor deu-me esta palavra esta manhã. Lucas 13, capítulo 13, versículo 1 ao 9. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta! Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Isto não é só para o povo lá fora, isto é para nós. O Senhor dá-nos oportunidades, traz oportunidades. Primeiramente Ele fala que devemos arrepender-nos. Depois diz que se nós não dermos fruto, vamos ser cortados. Não queiramos estar nessa posição. Não queira que o Senhor venha e você não está preparado, ou eu não esteja preparado. Bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Alegria no rosto, amém, mas também no coração. Amém. Salmo 119, o versículo 18 diz assim: Desvenda os meus olhos, ou abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A lei do Senhor é maravilhosa. Mas há 2 coisas para que a lei possa trabalhar. É o seguinte: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E a segunda coisa é: amarás o teu próximo. Sem estas 2 coisas, a lei, as outras leis de Deus não fazem absolutamente nada. Tem que haver estas 2 leis primeiramente. Diz assim o versículo 15 do Salmo 119: Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Desvenda os meus olhos. Olharei pelos teus caminhos. O versículo 17 diz assim: Faze bem ao teu servo. Já estou a falar a nortenho. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua lei. Observe a tua lei. Não é observar lá fora. Que Deus dê-nos tanta coisa para nós observarmos. As maravilhas do Senhor lá fora.
Não é essas maravilhas. A lei do Senhor não é essa a lei. A lei do Senhor está aqui. E nós temos que meditar nela dia após dia. Observar os preceitos do Senhor. E é como disse o irmão há pouco, não é só lê-la, há que praticá-la. Para a glória do Senhor. Vamos estar de pé. Hoje não temos, os nossos músicos estão... Está-se a chegar aquela hora dos exames finais, começa a apertar o coraçãozito e a ansiedade e tudo isso. E o Levi ficou a estudar, porque está cheio de exames, está cheio de trabalhos, e ele não era para vir este fim de semana a casa, mas eu tinha saudade dos pais e quis vir, graças a Deus por isso, graças a Deus tenho saudades dos pais, não é? E o Tiago está num congresso em Aveiro, um congresso evangélico, e por isso são os motivos de eles não estarem presentes. Mas vamos cantar à capela. Cantar à capela. Lembram-se da igreja antiga, era assim que cantava, não havia música. A música estava no coração e nas vozes. Vamos entoar este corinho que nos incita a abrirmos os nossos olhos para a palavra do Senhor. Eu vou pedir ajuda à minha querida Miriam, que ela conhece melhor este coro que eu. Abre os olhos, Senhor, para poder te ver, para contigo estar e dizer que te amo. Abre os meus ouvidos, Senhor, para poder te ouvir. Abre o meu coração para te obedecer. Abre os meus olhos, Senhor, para poder te ver, para contigo estar, dizer que te amo. Abre os meus ouvidos, Senhor, para poder te ouvir. Abre o meu coração para te obedecer. Isto é uma pequena oração que nós entoamos ao Senhor. Que realmente o nosso coração sinta este desejo de ter os olhos abertos, de ter os ouvidos abertos, para poder observar a lei do Senhor, para poder meditar na lei do Senhor, para poder ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor está aqui. Aleluia. Louvado seja o seu nome. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Isto é assim. Vamos fazer o seguinte. Este lado canta a ti, Senhor. Este lado faz o contracanto. Está bem? Vamos tentar? Eu tentei em casa sozinho. Não funciona muito bem. Mas na igreja eu creio que vai funcionar lindamente. Para não recordar do Senhor. Está bem? Então vamos lá. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu,
Senhor, meu refúgio. Agora, faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, meu refúgio. Guia-me, Senhor, na tua verdade. Guia-me, Senhor, na tua verdade. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, meu refúgio. Todos. A ti, Senhor, e levo a minha alma. A ti, Senhor, e levo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, meu refúgio. Amém. Louvado seja o Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, de toda a honra e glória. E nós estamos aqui com esse propósito de honrar e glorificar o nome do Senhor. O Salmo 92 e o versículo 1 diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Vamos cantar este coro, magnifiquemos ao Senhor. É um coro que nós dedicamos toda a magnificência àquele que é digno. E diz, ao final, diz, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Eu sempre julguei que Hosana que era uma forma de louvor. Louvar ao Senhor, uma forma espontânea de louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor, louvar a Hosana, quer dizer salva-nos, Senhor. Salva-nos desde de cima. Diz, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ele é a salvação. E nós estamos aqui para adorá-lo e glorificá-lo. Magnifiquemos ao Senhor. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Hosana,
Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isaías 35, do 8 a 10, diz assim: E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. Cruzarás o rio. Diz a segunda estrofe que vem pois ver o caminho dos santos, que o impuro não vai percorrer. Há perigos por todos os cantos, mas Jesus te pode socorrer. Se a tua vida tem sido um vazio, podes em Jesus confiar. Quando um dia chegares ao rio, Ele mesmo estará a te esperar. O Senhor é a porta. Temos que passar essa porta para podermos realmente cruzar o rio. E Ele estará do outro lado, de braços abertos. Para todo aquele que vier a Ele contrito e arrependido, e o aceito como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele é o Salvador. E continua sendo o Salvador. Ele continua gritando aos nossos corações. Ele continua batendo à porta do nosso coração. E muitas vezes nós pensamos que é o vento. Pensamos que é a chuva a bater nas pedrinhas. Mas é o Senhor a bater no nosso coração. Deixe-o entrar. Deixe o seu Espírito Santo fluir na sua vida. E verá que a sua vida começará a ter outro brilho. Os problemas virão. Definitivamente. No mundo tereis aflições, disse o Senhor. Mas o nosso enxergar, o nosso ver é completamente diferente quando esses problemas chegam. Quando nós temos Jesus no coração. Amém? Cruzarás o rio. Nós devemos estar confiantes nas promessas gloriosas de Deus. Lá no além, muito além do horizonte, ao mistério glorioso nos céus, tu terás que transpor uma porta que te leva ao caminho da luz. Deixa tudo o que tens.
terás, cruzarás o rio, e a vida eterna então terás. Vai depois ver o caminho dos santos, e o impuro não vai percorrer. Há perigos por todos os cantos, mas Jesus pode te socorrer. Se a tua vida tem sido vazio, podes tu a Jesus confiar. Quando um dia tu chegares ao rio, Ele mesmo estará a te esperar. Cruzarás o rio, cruzarás o rio, e a vida eterna então terás. Cruzarás o rio, cruzarás o rio, e a vida eterna então terás. Cruzarás o rio, cruzarás o rio, e a vida eterna então terás. Cruzarás o rio, cruzarás o rio, e a vida eterna então terás. Desce uma alma que leva a sua voz nesta manhã, o Senhor, e que peça pela sua palavra que vai ser transmitida aos nossos corações. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Crerá a nossa alma nisto, que cruzaremos o rio e a vida eterna de Deus? Ó Pai amado, aumenta a nossa fé, abre os nossos olhos para te podermos ver, Senhor. Abre os nossos ouvidos para observarmos a tua palavra. Ó Pai, firma os nossos pés na tua casa, Deus. Já fomos tão abençoados esta manhã, Senhor, ao derramarmos o nosso louvor, a nossa adoração aos teus pés, Senhor. Possa ela ser agradável a ti, como aroma suave. Sim, Senhor. Uns continua a ungir, Senhor, os teus servos que vão continuar a ministrar a tua palavra. Usa-os, Senhor. Usa-os intensamente, Senhor, e intencionalmente, Senhor, sim, Senhor, para falar aos nossos corações. Amém. Precisamos tanto de ti, Senhor. Ó sana, Senhor. Ó sana, Senhor. Ó sana, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Antes de passar ao pastor, só quero dizer uma coisinha. Acho que é muito importante isto para a Igreja do Senhor. Eu ontem comprometi-me com a minha vizinha do lado, que está a passar por um momento forte. A sua, não é nora, mas é namorada do filho, está hospitalizada há muito tempo. Teve em coma há algum tempo e ela despertou dessa coma, mas complicações vieram. E ela está... A complicação maior é no cérebro. Eles, no hospital, teve uma bactéria, essa bactéria conseguiram retirar, mas automaticamente, ao retirar a bactéria, eles tocaram onde não deviam, segundo me disse a senhora.
E então eu disse, olha, importa-se que eu peça oração lá na igreja para a sua nora? E ela disse, não, faça o favor, muito legal. E ela, eu até me arrepiei toda. Quero isto dizer, ela sabe que nós não somos, que somos diferentes. Ela ouve meus filhos a tocar, ouve-me a cantar, ela sabe que nós somos diferentes. E o crente no Senhor Jesus Cristo é diferente. E ela aceitou, até ficou contente quando eu lhe disse, importa-se que nós oremos por a sua nora. O nome da moça, eu penso que ela terá 20 e poucos anos, chama-se Beatriz. Outra jovem, de 14 anos, chamada Emily, tem um problema no pescoço e dizem os médicos que é impossível de operar. Há um risco muito grande. Foi uma menina que nós vimos nascer, está nos Estados Unidos, e agora quando eu estive lá é que eu recebi essa notícia. E a mãe dela cuidou dos meus filhos durante algum tempo, especialmente o Tiago, que era menor. E ao ver uma pessoa fica impotente para encarar estas situações. Mas, pela graça de Deus, houve uma notícia muito boa da parte dela. Ela está a assistir a uma igreja evangélica, pentecostal, não importa. É uma igreja evangélica. Ela escuta o Evangelho, ela escuta a palavra do Senhor. Ela põe cânticos lindos no Facebook, na minha conta, porque somos amigos. E eu disse a ela, quando estive lá, não te preocupes, o Senhor vai curá-la. Nós queremos que assim é. É uma jovenzinha com 14 anos. Não se esqueçam desse nome. Emily Beatriz. Mas não se esqueçam mesmo. Não vão para casa e as tarefas do mundo nos façam esquecer destas coisas. Com certeza temos muito mais que orar, não é? Por nossos idosos, alguns enfermos que nós conhecemos. Mas há vidas que não são crentes. Mas nós temos que orar por estas vidas. Porque eles conhecem o testemunho nosso testemunho. E se nós não dissermos alguma coisa que possa fazer a diferença, não estamos a fazer nada. Então eu disse, olha, nós vamos orar. Vamos orar para a Beatriz e vamos orar para a Emily. E vamos fazê-lo agora, todos de pé. Eu peço à irmã Rosinha e leva a sua voz em oração neste caso. Nós estamos aqui para este Deus, nossos corações elevados a ti, da vossa Senhor, meu Deus, para te agradecer, Senhor, meu Deus, para sentir a tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nós queremos colocar diante de ti estas vidas que o irmão Manuel falou. A Emily e a Beatriz. Pai, Senhor querido, nós sabemos, Senhor, meu Deus, que muitas vezes aos olhos do mundo e aos olhos dos médicos, as coisas são impossíveis. Mas nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus, Senhor, meu Deus, que tens todo o poder no céu e na terra. Tu és o Senhor que conheces tudo e tudo tem um propósito. Amém, Senhor. O propósito de, Senhor, meu Deus, vermos a Tua glória, vermos a bênção, Senhor, a Tua bênção sobre as vidas, Senhor, meu Deus. As vidas que sofrem, as vidas que são atacadas por males, por coisas, lutas, Senhor, meu Deus, nas suas vidas. Senhor, nosso Deus, nós Te oramos, clamamos, pedimos, Senhor meu Deus, que venhas sobre estas duas jovens, Senhor, e que sejas com elas. Ó Senhor nosso Deus, que a tua unção, que o Teu
poder, Senhor Deus, a tudo nas tuas mãos. Amém, Senhor. Para a Amém. honra e glória do teu Glória nome. ao Santo nome, Senhor. Louvado seja, Senhor. Filho de Deus, Aleluia, abençoando Santo, os teus corações para que a dor seja suavizada. Sim, Senhor. Mas, Senhor meu Deus, que essas vidas vejam a tua mão poderosa. Amém, Senhor. Porque quando tu ages, Senhor meu Deus, ninguém pode impedir. E nós sabemos, Senhor meu Deus, que a nossa esperança está diante de ti. A nossa confiança, Senhor meu Deus, está diante de ti. Que mesmo nos momentos difíceis, Senhor, tu és aquele Pai amoroso que tomas conta das nossas vidas e da vida destas jovens, Senhor meu Deus, para continuarem e verem a glória do Senhor. Abençoa estas famílias, abençoa estas jovens, Senhor. Esperamos em ti, Senhor, porque nós nada podemos fazer e nada somos, Senhor, mas contigo, Senhor, meu Deus, nós vencemos todas as coisas e agradecemos, Senhor, todas as coisas no nome santo e precioso do nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Podem sentar-se, irmãos. Passa a palavra ao pastor. Eu creio no Deus dos milagres e de tal forma que sempre digo, a minha vida é um milagre de Deus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos deixar que o Senhor fale aos nossos corações. Que a palavra do Senhor esta manhã seja de facto o bálsamo para as nossas almas e nos ajude a crer e a depositar mais a nossa confiança, seguir em frente, ainda que as tempestades se levantem, vamos seguir em frente, rumo à nossa pátria celestial. Nosso querido e amado, a palavra é tua. Se o André tiver algo, sintam-se à vontade na casa do Senhor. Okay. Quero saudar os amados irmãos com a bendita paz do Senhor. E como digo sempre, e não é palavra de circunstâncias, é de coração, é um prazer estar aqui com os amados, é uma honra e neste momento o meu desejo é que realmente o Senhor os possa abençoar apenas pela minha instrumentalidade, porque a obra é do Espírito Santo. Muitas bênçãos para todos, Senhor abençoa a todos e vamos dar então continuidade a ouvir a palavra de Deus. Eu digo continuidade porque já ouvimos hoje, já temos ouvido palavras, já temos ouvido muito da parte do Senhor. Meus amados, hoje trago um tema que é muito importante para a vida cristã, para cada crente. Tem a ver com a nossa luta contra o pecado. Portanto, é importante nós, como filhos de Deus, como guerreiros, como discípulos, como aqueles que o Senhor deixou tantas armas ao nosso dispor para sermos vencedores, é importante nós fazer uso delas. Muitas das vezes, se calhar, somos um pouco displicentes ou não entendemos na perfeição completamente o propósito de Deus para a nossa vida. Meus amados, hoje então, sobre este tema, lutar contra o pecado, nunca nos devemos esquecer que se Deus deseja, e vemos na palavra de Deus várias vezes, para lutar contra o pecado, também podemos entender uma coisa e estar certos de uma coisa, que o Senhor é quem nos dá a vitória. A vitória é dele. Amém? As Sagradas Escrituras informam-nos então desde do início da história da humanidade que há uma luta, uma batalha, uma verdadeira guerra a ser travada contra o pecado. Esta realidade não mudou, não foi só no princípio, não foi só com Adão. Esta realidade então não mudou. Depois que somos salvos, na verdade, somos chamados para vencer esta guerra. Mas somos chamados para vencer esta guerra não pela nossa própria força, mas pelo poder do alto. Amém? Estamos de acordo? O poder do alto. Este é um assunto que merece a nossa compreensão
deve merecer a nossa compreensão, caso contrário, não seremos bem-sucedidos nesta batalha. Meus amados, vamos ler agora um texto bíblico que se encontra em Hebreus, texto que se encontra em Hebreus, capítulo 12, capítulo 12, de verso 1 a 4, diz o seguinte a palavra do Senhor. Muito conhecido este texto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou à cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Até aqui a meditação da palavra, ou a leitura. Nós vemos aqui, e vemos neste primeiro versículo, que nós somos rodeados, e é aconselhado neste versículo a deixar todo o embaraço, a deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Então é possível nós lutar contra o pecado. É possível nós vencer esta batalha. Na luta contra o pecado, o autor aos Hebreus refere que precisamos de entender a importância de nos livrar do peso do pecado, que se apega, é quase como que se apega, que tão de perto nos rodeia. Precisamos, de facto, entender que a guerra contra o pecado remonta aos primórdios da humanidade. Deus estabeleceu leis a serem obedecidas desde o início, desde a criação. E nós sabemos que a definição do pecado é a quebra da lei. Houve lei e não foi obedecida, essa lei foi quebrada e originou o pecado. Em 1 João 3,4, nós o que é que lemos? Diz o seguinte, que o pecado é transgressão da lei. O pecado é transgressão da lei. Quando Adão e Eva desobedeceram à lei de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que aconteceu? Eles transgrediram o que é a lei divina, a ordem divina, a instrução de Deus. E dessa forma o pecado entrou. Todos sabemos isto, mas é importante ir atrás para depois entendermos como é possível realmente vencer nesta batalha. Não entrou apenas na vida deles, entrou na história da humanidade. Em Romanos 5,12, o que é que diz a Bíblia? Que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. E através do pecado, o quê? A morte. E a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Então o facto é que cada um de nós já nasce com essa natureza pecaminosa. Se isso já foi uma batalha para Adão e ele, sem pecado, não conseguiu resistir, o que dizer de nós que a carregamos, que já temos a origem, esta origem do pecado em nós. O desafio de vencer o pecado é algo com o qual todos teremos que lidar. É um desafio para nós. E é importante vencer este desafio. É importante sermos vencedores nesta área. Porque, sendo vencedores nesta área, certamente haverá mais a unção de Deus nas nossas vidas, mais a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Certamente seremos mais guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E certamente tudo será mais fácil de suportar. Embora o homem, com esta natureza caída, nunca pode viver plenamente a lei de Deus, como nos diz a carta, não é, também aos Romanos, o que é que diz? Algo que precisamos compreender é que depois do novo nascimento, ao receber uma nova natureza, embora
não anule a velha. Nós recebemos uma nova natureza, isto é extraordinário. Nós somos salvos em Cristo e nós sabemos que recebemos uma nova natureza. Mas esta não aboliu a velha natureza que habita em nós. Passamos a ter as duas. É por isso é que a nova natureza, estando fortalecida em Cristo, poderá dominar a velha natureza. Porque senão vivemos constantemente caídos. Vivemos constantemente a cair e a pedir perdão e ao Senhor perdoa-me. Mas a vontade de Deus não, para nós não é essa, que andamos constantemente caídos. A vontade de Deus é que nós possamos andar constantemente em vitória. Amém ou não? Então esta nova natureza dá-nos poder para vencê-la. É possível vencer esta batalha. Eu vou repetir. É possível vencer esta batalha. Amém ou não? Por isso o Senhor nos chamou para uma guerra. Muitas das vezes nós pensamos é só guerra contra o mundo, a guerra contra Satanás. Não. A nossa batalha também é, a nossa guerra também é contra a nossa velha natureza. Amém? Isto não significa, e porque nascemos de novo, que recebemos no nosso espírito uma nova natureza, que a velha que habita na nossa carne, que já estamos livres das tentações. Não significa isso. Nesta guerra nós não estamos livres. Lá por receber a nova, nós estamos livres de ter tentações, porque a velha continua em nós. Então o texto fala-nos de que pessoas, ali no verso 2, que estão debaixo da influência do Senhor Jesus, chamado o autor e consumador da fé. Repare, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, autor e consumador. Quando a Bíblia chama de autor, ele está a dizer que ele começou em nós. Ele começou uma obra em nós. Mas ao chamá-lo de consumador, a Bíblia diz que ele é o que vai terminar esta obra em nós. Amém? Ele começou e vai terminar. Deixemo-lo operar. Amém? Deixemo-lo trabalhar. Paulo diz que aquele que começou em vós a boa obra, onde há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, ao chamar Jesus só, não chama o Senhor Jesus só de autor, mas de consumador. A Bíblia lembra-nos que a obra da redenção, a Bíblia lembra-nos de uma obra de redenção que está em andamento, ainda não foi concluída. Nós conseguimos ver por este texto, autor e consumador, ele começou a obra e continua a trabalhar em nós. Esta obra da redenção não está concluída, será um dia concluída. Mas continua a trabalhar em nós. O Espírito de Deus continua a trabalhar em nós, ou o Senhor Jesus continua a trabalhar em nós. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a Cristo. Amém? É o Espírito Santo que nos faz direcionar para que nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo. E o Senhor Jesus é aquele que nos leva à presença do Pai. Cada um tem o seu trabalho, o seu serviço, o seu ministério, mas que nós possamos estar em sintonia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus amados, o autor aos Hebreus chama-nos uma atenção de uma grande responsabilidade, que é nossa: livrar-nos de todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia. Diz ali, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o pecado. Requer de nós o quê? Uma atitude, requer de nós uma decisão, requer de nós ação. Muitas das vezes, o que é que nós fazemos? Caímos no pecado e depois vamos ao Senhor perdoa-me, porque eu caí. Isso não é mau, isso é bom. É importante
nós sermos humildes, é importante saber e recorrer àquele que nos pode purificar, mas o Senhor, e perdoar, mas o Senhor quer uma atitude diferente de nós. Deixemos. É possível nós deixar. É possível nós lutar. É possível nós ser vencedores. O mesmo texto diz: corramos com perseverança. Com perseverança. Não desistir. Ir até ao fim. Ser persistente. Corramos a carreira que nos está proposta. Isto só é possível seguir sem tirar os olhos do Senhor Jesus. Isto só é possível conseguir sem tirar os olhos do Senhor Jesus. E hoje, ainda hoje já ouvimos, são tantas as coisas que nos distraem, são tantas as coisas pelas quais nós desviamos o nosso olhar, são tantas as coisas que fazem-nos tirar o foco de Cristo, mas que o nosso foco seja o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 de Hebreus, 14 e 15, nós vemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando vemos este texto, o autor a dizer que ele, Jesus, foi tentado, mas ficou sem pecado, há uma forma está-nos a dizer: também é possível, se vós estáis em Cristo, ou se eu estou em Cristo, também é possível vencer estas tentações. Os irmãos não creem muito, mas eu creio. Amém? Eu creio. Então, vemos que Cristo foi tentado em todas as coisas. E vemos então vemos que foi sem pecado. Isto é um exemplo de um sacerdote, de um sumo sacerdote, de alguém que não apenas intercede por nós, mas que, cheio de compaixão, ajuda-nos a vencer. Este sumo sacerdote intercede por nós. É bom, mas é mais do que isso. É mais completo do que isso, porque é aquilo que está ao nosso lado, na nossa vida, no nosso interior, para nos ajudar a vencer. E é Ele quem nos ajuda a vencer esta batalha contra o pecado. Há pessoas que pensam que por estarmos salvos, ou por serem salvos, não têm que lutar contra o pecado. A consequência é que quando pecam, depois desanimam, deixam de correr com perseverança. Muitos pensam, porque estão debaixo da graça, já não podem pecar e o pecado já não os afeta. Se isso fosse verdade, qual seria a necessidade das palavras de Deus, ou da palavra de Deus ensinar-nos a respeito de vencer o pecado? Não é? É importante compreender isto desta forma. Qual era a necessidade de nos alertar para a luta contra o pecado? Uma vez que existe uma luta, precisamos entender que existe em Cristo a capacidade de vencer. Existe em Cristo o poder de vencer todo e qualquer pecado. Que o Senhor nos ajude. Sabemos que é difícil, mas sabem, pode ser difícil, mas não é impossível. E hoje ouvimos que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há nada que seja sequer difícil. Nada é difícil para Deus. Sabemos que é difícil, mas não é impossível vencer a batalha contra o pecado. É possível viver em vitória. Meus amados irmãos, é possível viver em vitória na luta contra o pecado. Costumamos ouvir que a tentação é muito forte. E aqui tenham atenção, peço que tenhamos em particular atenção a um pormenor. Muitas vezes as pessoas pensam, a tentação é muito forte, a tentação é sobrenatural.
Às vezes há quem diga que a tentação é infernal. Não conseguimos vencer. Mas nós em 1 Coríntios 10:13, sabem o que é que diz? Não veio tentação sobre vós que não seja humana. Não veio sobre vós tentação que não seja humana. Muitas das vezes nós pensamos, a tentação é do diabo, a tentação é sobrenatural, eu não consigo vencer esta tentação. Mas a tentação é humana. É possível lutar e é possível vencer a tentação. Então não veio sobre vós tentação que não seja humana, e Deus, que é fiel, não permite que sejamos tentados além do quê? Da capacidade que possamos suportar, ou a capacidade que nós temos, ou que nos dá, de podermos resistir. Amém ou não? A tentação é humana. Tiago diz que cada um é tentado quando o quê? Quando é atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Quando é atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Nós podemos ser traídos pelos nossos próprios desejos. E às vezes nós temos a tendência de culpar. Foi Satanás, o diabo, que me levou a fazer isto. E a decisão foi nossa. A decisão é nossa. Mas, meus amados, nós gostamos de cantar. Nós gostamos de confessar. E é importante que o façamos de que somos salvos, lavados, redimidos. Amém? Amém. Mas também é importante nós saber que não podemos de maneira alguma ficar neutralizados, neutros, como que se não houvesse uma batalha, não houvesse uma luta, porque basta em nós a velha natureza ter um pouco de lugar que ela flui, ela brota constantemente. Um dos exemplos que eu creio que a mim me toca profundo, e eu creio que exemplifica muito bem isto, é quando alguém labra um terreno, cava uma terra, semeia um feijão, semeia um milho, semeia umas batatas, planta umas flores, seja o que for. Limpa tudo, fica ali tudo limpinho. Mas sabem, essa limpeza dura apenas uns dias. Não é? A limpeza fica apenas uns dias. Porque logo começa a vir. E vem ali um trevo, e vem ali uma outra erva ruim, e vem ali outro gramão, e começa ali. E se não arrancar, nem sempre a gente está sempre disponível, ou tem sempre tempo para fazer tudo, aquilo em poucos dias fica tudo alastra. E se deixarmos crescer, o que é que acontece? Muitas das vezes vai abafar aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Compreendem este princípio? Este é exatamente o princípio que acontece connosco. Se deixarmos o pecado crescer, rapidamente ele abafa tudo que aprendemos. Sufoca a semente que foi lançada em nós, como vemos isto na palavra da semeadura. Então, que nós possamos ter cuidado com este princípio e nesta área, que é muito importante para nós podermos, como crentes, viver em vitória. Amém ou não? A tentação, então, não é sobrenatural. Ela é humana, é carnal e está ligada ao desejo do próprio homem. A Bíblia chama Satanás de tentador. É verdade. Mas ele não pode ser responsável pelas nossas escolhas. Ele não pode ser responsável pelas nossas escolhas. Ele tenta, sabem, é como tendo a tentar do lado de fora. Ele tenta do lado de fora para que o desejo interno que está dentro de nós frutifique. E assim iremos pecar se dermos lugar à tentação, se dermos lugar ao pecado. Agora, o que é realmente sobrenatural? Sabem o que é? Não é a tentação que é sobrenatural. O que é sobrenatural é o livramento que Deus tem à nossa disposição. Isto aqui é sobrenatural.
Os irmãos acreditam ou não? O Senhor é soberano. O Senhor é o Criador. O Senhor é aquele que cura, que nós sentimos. O Senhor é aquele que, acima de todas as coisas, o nosso próprio entendimento, que Ele é sobrenatural. E Ele dá-nos esse livramento sobrenatural. E esse livramento sobrenatural está à nossa disposição. Deus proverá o livramento. A capacidade que Deus nos dá para vencermos as tentações é que é sobrenatural. Vou repetir esta frase. A capacidade que Ele nos dá para vencer as tentações é que é sobrenatural. Não é a tentação que é sobrenatural. É a capacidade que vem de Deus. Louvado seja o seu nome. Amém ou não? Esta capacidade vem de Deus. Meus amados, só mais um pouco, se me permitem. Aqui podemos também entender um pouco da natureza da graça de Deus. A graça não só removeu a condenação dos pecados que já tínhamos cometido. Em Romanos 8:1 nós vemos, não há mais o quê? Condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, a graça removeu a condenação dos pecados que já havíamos cometido. Mas a graça, não se limita apenas a nos livrar da condenação dos pecados antigos. A graça também nos livra do poder do pecado. A graça é aquela que nos vai dar a força. Pela graça, então nós vamos ter este poder sobrenatural. Quando Paulo escreveu aos Romanos e diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, ele está a dizer que, para além dos pecados cometidos, já não tem efeito condenatório, pois estamos perdoados e justificados. Ele fala da capacidade que agora em Cristo, e nós temos esta capacidade em Cristo de dizer não ao pecado. Então nós podemos dizer não ao pecado. E só podemos dizer realmente porque fomos alcançados, batizados pela graça de Deus. Amém? Desta forma, a graça mostra a sua força. Muitas vezes pensamos e agimos como se a graça fosse só importante para levantar quem já tropeçou. Muito importante este pormenor. A graça, pela graça de Deus, a graça e pela sua graça, e pela sua misericórdia, Ele nos levanta. Meus amados, é mais do que isso. Pela graça, podemos escolher também não cair. Porque nós confiamos que Ele está connosco, confiamos que estamos salvos pela sua graça, que o seu Espírito está em nós, e por Ele viver em nós, e por nós sermos dele, não. Eu vou decidir não cair, eu vou decidir não pecar, eu vou decidir fugir do erro, do pecado. Nós em 1 Coríntios 6, 11 e 12, sabem o que é que nós vemos ali que Paulo nos diz? Vós haveis sido lavados, haveis sido santificados no nome do Senhor Jesus. Vamos ler este texto. É muito importante. 6, 11, 12 diz. Todos conhecemos estes versículos, mas acho que há sempre para nós muito importantes. Todas as coisas, eu disse 11 e 12, certo? 11 e 12. 11 primeiro. E é o que alguns têm sido. Está a referir ao contexto anterior. E depois mas diz, mas vós haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E agora, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não me deixarei dominar. Então, posso ou não posso? Posso ou não posso?
Amém? E agora eu pergunto ao irmão, o irmão pode ou não pode vencer? Pode ou não pode vencer a batalha contra o pecado? Pode ou não pode? Claro que podemos. Nós às vezes, as coisas são lícitas. Então, mas estamos a falar, até vem uma lista negra ali atrás, que tudo que... E a pessoa até pode pecar, é lícito pecar, pode fazer o que quiser. Então hoje nos nossos dias, com caramba, cada vez, até as leis são mudadas para as pessoas poderem pecar. E nem podemos, se calhar, sequer dizer que determinados pecados é pecado agora por lei. A Escritura diz assim, meu irmão, não me deixarei dominar por nenhuma coisa que eu posso fazer, por nenhuma coisa que eu entendo que sou livre de fazer, por nenhuma coisa que me leva a pecar. Não, nós temos o poder de dominar, nós podemos dominar e nós podemos vencer. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a sua vida. Na que nós estávamos, haveis sido lavados, santificados, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Podemos em Cristo ser vencedores. Amém ou não? Podemos em Cristo ser vencedores ao ponto de escolher qual a escolha que nós vamos tomar. Peco, não peco. Erro, não erro. Obedeço, não obedeço. Meus amados, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que o Senhor abençoe. Não vou continuar. Acho que também termina muito bem este versículo. 1 Coríntios 6:20. Vamos repetir este versículo. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que o Senhor a todos abençoe. Um forte abraço. Que o Senhor possa, que esta palavra possa frutificar nas nossas vidas. Amém. Irmãos, uma vez como ouvimos esta mensagem de podemos vencer o pecado, nós também temos que entregar as nossas vidas, temos que entregar o nosso pecado aos pés da cruz. E o corpo ao cantar é exatamente isso, é que nós podemos e entregamos tudo no nosso Deus. Amém? Por amor a ti,
Eu creio que dispensa, de facto, palavras, a palavra que o Senhor hoje enviou à Igreja do Senhor. Sempre gosto de dizer, e não fica mal também repetir. Ao longo da minha vida sempre ouvi pessoas a dizer assim: mas Deus deu-nos o livre-arbítrio. E eu tenho ouvido dentro da Igreja irmãos crentes no Senhor Jesus Cristo a dizer: nós temos o livre-arbítrio. E eu sempre disse: ok, Deus dá-nos de facto a decisão de escolhermos o que queremos. A decisão é nossa. Mas que ninguém se queixe depois do resultado das nossas escolhas. Se eu decidir ir para a esquerda, o resultado do que acontecer à esquerda é da minha responsabilidade. Ao longo dos anos, no Antigo Testamento, o Senhor dizia sempre ao povo: nunca te desviarás nem para a esquerda nem para a direita. Agora o Senhor diz aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Deixe-me dizer, eu sei que o relógio não me perdoa e eu tenho que provar, mas dizer-vos uma coisa: já imaginaram, a Bíblia diz que o crente é como um atleta que corre no estádio, não é? Para ganhar o prémio. Agora já imaginaram o atleta a correr na pista de obstáculos, a olhar para a multidão? Já imaginaram isso? O atleta vai a correr, quer ganhar o prémio e vai olhar para a assistência. Não pode, não chega lá, cai. É exatamente assim que o crente tem que fazer. Não olhar para a esquerda nem para a direita, é não olhar para o pecado, não é? Para as coisas que o mundo oferece, para os desejos da carne, para o apetite da carne, e depois recebemos as consequências. O prémio está ao nosso alcance. E ao olhar para o autor, que está com a sua mão estendida para nos dar o prémio. Convido a igreja a ficar de pé. Abba, Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Depois de ouvirmos, na verdade, esta palavra, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo fizeste chegar ao coração da Tua Igreja, é urgente que a Tua Igreja possa, de facto, interiorizar-se, comer esta palavra, ruminar esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque de facto sabemos que o inimigo das nossas almas, Satanás, anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Diz a Bíblia que ele vai andando ao nosso redor como um leão. Como um leão, ele não é o leão, mas anda tentando, rodeando. E muitas vezes os dardos inflamados, sem darmos conta, entram. E o apetite, o desejo, a vontade começa a criar consistência. E se de facto, Senhor, como ouvimos esta manhã já, bem claro, se a natureza que veio de Ti, Senhor, não estiver devidamente fortalecida, então cada um que vai percorrendo no estádio ou na carreira de fé pode facilmente tropeçar e cair. Senhor, guarda o Teu povo, guarda as nossas vidas, ajuda-nos, dá-nos força, Senhor. Alguém esta manhã já orou pedindo que aumentasse a nossa fé. Sim, é possível nós também orarmos assim. Aumenta mais a nossa fé, para que possamos, na verdade, ter forças para limpar o joio que vai crescendo à nossa volta, tentando abafar, muitas vezes, o nosso desejo de continuarmos a perseverar na Tua palavra, na comunhão que Tu nos tens ensinado. Oro assim agradecido, em nome de Jesus. Entrego também diante de Ti, Senhor, as vidas que esta semana estiveram completando mais uma primavera de vida, Senhor.
o Enzo, este menino, Senhor, que tu possas, na verdade, Senhor, guardá-lo, porque os perigos deste mundo são tremendos para a juventude. Guarda também a Inês, Senhor, que também conhece a tua palavra. Guarda também o Ruben, o filho dos nossos irmãos Souzinha e Daniel, que também conhece bem a tua palavra. Guarda o Ricardo Veloso, que é filho da nossa irmã, a tua serva Guilhermina, que também conhece a tua palavra. Guarda a Abigail, Senhor, que também conhece a tua palavra. E te pedimos também uma bênção muito especial para a tua serva Alice, Senhor, pela sua fidelidade, Senhor, e embora gostaríamos que a tua serva estivesse conosco sempre presente, mas tu sabes de facto também as dificuldades da tua serva. Conforta, anima, consola, abraça, e nós te agradecemos, Senhor, uma vez mais pela sua carreira de fé, em nome de Jesus. Quanto a nós, Senhor, esperamos em Ti. Agradecemos a Tua graça e a Tua misericórdia. Também o Teu favor imerecido pela nossa descendência. Em nome de Jesus. Leva os Teus servos, Senhor, para continuar nesta obra que Tu incumbistes durante o dia, Senhor, lá em São Roque, e também a minha vida até ao Vaz. Agradecidos assim no nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados irmãos, vamos então lutar contra o pecado que tenazmente nos rodeia? Amém ou não? Amém.